Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a escritora espírita e palestrante Leonilda Nardi, com o tema Os Novos Tempos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos queridos amigos da Fraternal que nos dão mais esta oportunidade de nós estarmos aqui. E também quero agradecer o carinho de todos vocês que estarão acompanhando, né, a nossa reflexão. Bom, eu vou mostrar aqui este livro, Tempos que nos Aguardam, que é o último livro publicado, que eu publiquei, livro do Espírito Raul Parra, é o último livro que eu publiquei, e eu vou falar sobre um assunto que ele aborda ligeiramente, não é todo o assunto do livro, mas ele aborda ligeiramente, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Ele é o último livro publicado, mas nós temos ainda vários outros livros para serem publicados, que Deus nos ajude. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tempo que nos aguardam, como ele diz aqui, né? Bom, nós sabemos que o nosso planeta está vivendo um momento muito especial, porque ainda é um planeta de provas e expiações, né? Onde o mal predomina, conforme Kardec nos explica no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso em breve mudará, porque o nosso planeta passará a ser um planeta de regeneração, e aí ele já será bem diferente, porque a fraternidade reinará, não haverá mais a maldade de maneira nenhuma. E com certeza é isso que todos nós estamos desejando, não é? Neste capítulo do Evangelho que eu mencionei, Kardec nos diz assim, que nem todos os espíritos que estão encarnados na Terra estão em expiação. Lembra que eu disse que o planeta era de provas e expiações, né? Então, Kardec diz, nem todos os espíritos que estão encarnados estão em expiação, porque existem raças selvagens que estão evoluindo pouco a pouco ao contato com espíritos mais adiantados, e existem raças semicivilizadas, que são esses mesmos espíritos que já se adiantaram mais e já em período assim, um período de muito tempo mesmo, esses espíritos já se adiantaram, muitos deles estão quase como os outros, né? Quase como os povos mais esclarecidos. Então, nós perguntamos, quais são os espíritos que estão em expiação? E aí é Kardec mesmo que nos responde. São os espíritos que vieram de outros mundos, né? Dos quais foram excluídos devido à sua obstinação no mal. Porque esses espíritos se tornaram causa de perturbação no planeta onde eles habitavam. Causa de perturbação para os bons que queriam evoluir, que queriam progredir, mas eles perturbavam demais. Então, para que pudesse ser conseguido o progresso nesses outros planetas, né? Ou nesse outro planeta, esses espíritos foram trazidos aqui para o nosso planeta. Só que naquele tempo, porque isso aconteceu há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, a Terra era ainda um planeta assim, bem primitivo, e naquele tempo, os espíritos que aqui habitavam eram atrasadíssimos, muito difícil mesmo. Então, a gente pode imaginar que uns espíritos assim, adiantados intelectualmente, porque esses espíritos
que vieram exilados, né, exilados do planeta deles, eles eram espíritos de inteligência, Nossa Senhora, inteligentíssimos. E eles acabaram vindo para cá nesse tempo que o nosso mundo ainda era muito atrasado, muito atrasado. Então, para eles foi algo assim muito difícil também eles viverem aqui na Terra. Eles foram recebidos por Jesus, tá certo? Eles vieram para cá, como eu já disse, porque eles se obstinavam em fazer o mal no planeta em que eles estavam, e eles vieram para cá, mas eles foram para o nosso planeta um motivo de progresso também, não é? Porque o nosso planeta era tão atrasado naquele tempo que, por eles convivendo aqui, o planeta acabou entrando numa outra faixa de desenvolvimento, um outro ciclo, né? Agora, evidentemente, eles passaram por duras provações durante muito tempo, mas provações que foram necessárias para que eles pudessem se redimir de tantas dívidas, digamos assim, que eles tinham, de tanto mal que eles haviam feito. Não foram todos que aproveitaram, mas muitos deles aproveitaram, muitos deles se redimiram e outros ficaram aqui na Terra, né? Agora, por que o nosso planeta recebeu esses espíritos? Então, diz Kardec que um planeta de provas e expiações é uma das tarefas dele, né? Uma das características dos mundos de provas e expiações é justamente receber os espíritos que são exilados, dando a eles oportunidade de progredir, e o planeta, né? O planeta que os recebe também acaba, de alguma forma, acaba progredindo, né? Aí nós podemos perguntar também, o que são expiações e provas? Porque a gente diz, o planeta é de expiações e provas. Então, muita gente se pergunta, o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Qual é a diferença? Então, o que acontece? Expiações. O que são as expiações? São como penas impostas ao malfeitor, quer dizer, aquele que faz mau uso do seu livre-arbítrio, que é o caso desses espíritos, né? Pelo seu livre-arbítrio, eles acabam prejudicando muito o próximo, prejudicando muito outras criaturas. Então, tem que ter a compensação, que são as penas que são impostas a eles, né? E que, evidentemente, são causa de grande sofrimento, para que eles possam mudar, para que eles possam despertar. O que também não é fácil no caso deles, né? Eles vão sofrer a consequência dos seus atos. Esses espíritos, quando estão encarnados, porque eles vão ter que resgatar, né, os males que eles fizeram, nem sempre na vida em que eles estão, às vezes em outras vidas, e dependendo do que foi feito, às vezes em várias vidas, né, para que possam realmente resgatar os males que fizeram. Agora, quando eles reencarnam, são espíritos que reclamam muito de suas provações. Estão sempre reclamando, não aceitam o passar pelas provações. E as provações são o quê? São provas também dificílimas, que fazem parte de nossas vidas, de todos nós, porque elas têm como objetivo o nosso aprendizado, né? A nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Então, todos nós que precisamos tanto evoluir, passamos por essas provações, não é? Que nos fazem sofrer, que fazem parte de nossas vidas, mas elas são necessárias justamente para o nosso crescimento espiritual. Agora, acontece que o nosso planeta está finalizando o ciclo de expiações e provas, né? O que acontecerá dentro de algum tempo. E aí passará a ser um mundo de regeneração, como eu já comentei. Isto quer dizer, o nosso planeta, que hoje é um mundo onde o mal predomina, passará a ser um mundo melhor, né? Os mundos de regeneração são assim como
uma passagem. Então, existem, na classificação que nós temos, né, dada aí por Kardec, então nós temos os mundos primitivos, tem os mundos de expiações e provas, depois é que vem os mundos de regeneração, e depois já são os mundos felizes, né? Então, o mundo de regeneração é uma passagem, quando o planeta sai desse ciclo de expiações e provas e passa a ser, então, um mundo feliz. Então, o mundo de regeneração, antes tem que passar pelo mundo de regeneração, né? Que é uma transição. Há o sofrimento no mundo de regeneração? Sim, há o sofrimento. Mas é diferente do que acontece nos mundos de expiações e provas. Por que é diferente? Porque predomina a fraternidade. As pessoas passam pelos sofrimentos, porque as pessoas todos estão em aprendizado, em crescimento espiritual, e passam por sofrimentos. Mas as pessoas que estão habitando o mundo de regeneração são espíritos melhores, todos são espíritos melhores, espíritos mais fraternos. Então, todos têm o objetivo de uns ajudarem os outros. Ninguém fica prejudicando ninguém, mas todos têm o objetivo de se ajudarem uns aos outros, né? apesar das provas que possam passar. Então, acaba sendo, assim, muito melhor, um mundo muito melhor de nós habitarmos, né? Neste livro aqui, Tempos que nos Aguardam, tem um capítulo, né, onde muitos espíritos comentam a respeito de suas vidas passadas. E eles comentam os erros que eles cometeram. Participaram de guerras com muita crueldade, muita coisa que eles fizeram. E são espíritos que agora já estão servindo ao bem, são trabalhadores do bem, são espíritos que estão extremamente arrependidos do mal que eles fizeram e que eles precisam resgatar. Então, esses espíritos, eles vão contando essas experiências que eles tiveram, e eles contam exatamente isso, que eles têm como objetivo o seu resgate. Então, eles querem reencarnar. Só que, atualmente, né, o que eles fazem? Como eu disse, eles são trabalhadores do bem. São trabalhadores do grande hospital de Clara de Assis, que é um hospital muito grande que fica na colônia de Paulo, o Apóstolo, e isto foi trazido para nós também pelo Espírito Raul, está nesse livro aqui, Colônia de Paulo, o Apóstolo. Essa colônia, ela fica sobre o estado de São Paulo, né? E esse hospital de Clara, o grande hospital de Clara de Assis, é um hospital muito grande, não é o único hospital que nós temos, de maneira nenhuma, mas é um hospital muito grande que tem um trabalho intenso aqui no Brasil, e na verdade não é só no Brasil, porque quando algumas calamidades, algumas situações diferentes, né, dolorosas, ocorrem em outros países, sempre que necessário, estes espíritos que trabalham no grande hospital de Clara de Assis, eles também estão prontos para colaborar. E o Espírito Raul é um espírito que trabalha sempre intensamente aqui nesse grande hospital, e ele é sob a direção de Clara de Assis, sem dúvida nenhuma, e por isso mesmo que o Espírito Raul Parra nos traz todas essas informações, né? Então, esses espíritos que eu mencionei, que eles estão contando de suas vidas passadas, eles desejam ardentemente retornar à vida física, e sabem e querem passar pelas difíceis provações que serão necessárias para os seus resgates. Então, tudo isso já está sendo planejado no plano espiritual.
Como já faz algum tempinho que eu recebi o livro, então provavelmente alguns deles, né, ou vários deles já estão reencarnados, né, passando por essas provações. E muitos de nós também, antes de reencarnarmos, certamente passamos também por isso. Nós também pudemos avaliar os erros que nós cometemos em vidas passadas, porque graças à misericórdia divina, nós que aqui estamos encarnados não lembramos de nada do que nós fizemos. Então nós pensamos que nós somos bonzinhos, né? Talvez sejamos melhores agora, mas no passado todos nós já fizemos muita coisa errada. Então, quando foi planejada a nossa reencarnação, muitos de nós também quisemos passar por provações que pudessem nos redimir dos males que nós causamos em outros tempos, né? Em outras vidas. E muitas vezes nós queremos passar por provas tão difíceis, mas os espíritos, os benfeitores lá do plano espiritual, eles dizem assim para a gente: calma, você ainda não pode passar por tudo isso não, você não tem condição, espera, deixa um pouquinho para a próxima. E essa é a causa de muitas das nossas provações, né? Momentos difíceis que nós passamos, né? E que às vezes até nós reclamamos um pouco, porque a gente fala, nossa, né? Parece que é um pouco de injustiça, né? A gente passar por tanto sofrimento, mas não é, porque não há injustiças na lei divina, de maneira nenhuma, isso não acontece. Agora, eu disse da reparação e falei através das provações muito difíceis. E isso é uma verdade, isso acontece. Mas a gente costuma dizer que as provações, quer dizer, os resgates, né, podem ser pela dor ou pelo amor. Então, pela dor são justamente essas provas tão difíceis que todos nós passamos um pouco em nossas vidas, mas não precisam ser apenas por essas provações tão difíceis, podem ser pelo amor. O que é uma provação, passar pelo amor? É através do trabalho no bem, do trabalho na seara divina, podendo colaborar com o nosso próximo, podendo ajudar aqueles que vêm a nós tão necessitados de orientação, necessitados de consolo, necessitados de alívio para os seus males, né? Um trabalho assim tão bonito que, graças a Deus, o Senhor nos dá a possibilidade de podermos colaborar, apesar de nós sermos tão pequeninos, porque nós não somos nada mesmo, mas apesar de sermos tão pequeninos, nós podemos colaborar. Então, é um resgate que acontece através do amor. Então, pode ser pela dor e pelo amor, não é? Então, lá no plano maior, existem muitos espíritos que estão retornando com esse objetivo, né? Do resgate dos males de outros tempos, mas desejando que esse resgate seja principalmente através do amor. Com isso, estão assumindo muitos compromissos de trabalho, né? E todos nós precisamos estar atentos, porque muitos espíritos assumem compromissos de trabalho antes da sua reencarnação, mas depois, quando estão aqui, evitam, né? São chamados para o trabalho de uma forma ou de outra, né? Às vezes através de perturbações que surgem nas suas vidas, mas aí não querem participar do trabalho, preferem ficar na vida aqui sem maiores compromissos, né? Vivendo sem nenhum outro compromisso. Mas, infelizmente, acabam se prejudicando também. Então, muitos assumem o trabalho, mas não comparecem. E muitos preferem vir como médiuns, para poderem trabalhar como médiuns. Mas, para trabalhar na seara divina, não é necessário que seja médium. Quer dizer, qualquer um com boa vontade, com amor em seu coração,
está pronto para trabalhar na seara divina. E isso que é importante para nós fazermos, né? O momento em que nós estamos vivendo agora é um momento também muito importante, porque estão sendo selecionados os espíritos que poderão ficar por aqui, né? Passar pela regeneração, pelo período de regeneração, e também estão sendo selecionados aqueles que, pelo seu comportamento, não poderão ter essa oportunidade. São espíritos que deverão ser exilados, não é? Porque aqueles que têm o bem em seus corações podem ficar, mas aqueles que querem prejudicar o seu semelhante não poderão, não terão essa oportunidade. Então, o momento que nós estamos vivendo é o momento que está acontecendo essa seleção, né? E o que acontecerá com esses espíritos infelizes, né? Que, de repente, optam, né, por continuar fazendo o que não devem? Serão exilados, como eu comentei no comecinho aqui do nosso texto, né? E isso quer dizer que estarão sendo encaminhados para renascer em planetas muito atrasados, como o nosso próprio planeta já foi lá no começo, né? Nos tempos antigos, e que é uma provação muito dura, muito difícil mesmo, e será causa realmente de intenso sofrimento. Disse Jesus que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida, e essa é uma grande verdade. Isso não acontece mesmo. Jesus está sempre no comando, né, de tudo. Ele nos conhece muito bem, a cada um de nós. Nenhuma de suas ovelhas fica perdida, porque tudo ele direciona, não é? Nos dando as devidas oportunidades. Agora, nós temos o livre-arbítrio, depende de nós aceitarmos ou não, não é? Então, muitas vezes nós semeamos no nosso caminho muito sofrimento, mas isso é por nossa conta, nós é que fazemos isso, né? Então, eu queria dizer, não desanimemos ante as difíceis provações que eventualmente nós venhamos a passar. Tudo tem o seu motivo justo, né? E talvez essas provações tenham sido pedidas por nós mesmos, né? Pela necessidade que nós vimos lá no plano espiritual, que nós tínhamos a necessidade dos nossos resgates. Então, muitas vezes, fomos nós mesmos que escolhemos essas provações. Então, não vamos ficar reclamando. Estejamos perseverantes na nossa fé, perseverantes em fazer o bem, em melhorar, né? Para que nós possamos realmente viver melhor, estar melhor aqui no nosso planeta. Porque nós sabemos também, né, é fácil nós deduzirmos que a Terra somente será um planeta melhor quando ela estiver povoada de espíritos melhores, espíritos bons, espíritos que tenham o bem no seu coração, não é verdade? Espíritos que não queiram prejudicar ninguém. Então, isso daí é muito importante. Os espíritos também, que eles estão sempre nos informando, eles nos dizem que, tendo em vista que agora estão acontecendo as últimas reencarnações aqui na Terra de muitos espíritos, não é? Que estão ainda, vamos dizer, perturbados, né? Porque os espíritos, quando eles optam pelo caminho do mal, eles não estão bem. Então, muitos desses espíritos está sendo dada a eles uma última oportunidade de reencarnação aqui na Terra. Então, o que dizem os benfeitores espirituais? Que justamente por causa disso, nós experimentaríamos aqui na Terra um período muito difícil, um período com o aumento da criminalidade, da corrupção, um período em que a ética e a moral estariam comprometidas. E é exatamente o que nós estamos vivendo agora, né?
Nós, infelizmente, nós vemos que tudo isso está acontecendo, a gente vê quanta coisa errada que está acontecendo, mas é justamente por isso, são espíritos que reencarnaram, tendo a oportunidade de passar por determinadas provações, mas para que eles pudessem melhorar. Mas muitos não estão aproveitando a sua oportunidade. Mas cada um tem o seu tempo, né? E o seu livre-arbítrio também. Então, o que acontece? A intensidade dos fatos chocantes que está acontecendo em muitos lugares, né? Não é só aqui no Brasil. Às vezes a gente pensa que é só no Brasil que acontecem essas coisas, né? Mas não é só no Brasil, é em muitos lugares. E também os desastres naturais. E aí nós incluímos as enchentes, os terremotos, né? E tantos fatos assim que estão acontecendo e que nos preocupam têm um significado. Esses fatos todos significam justamente o começo do processo de regeneração global no mundo todo, né? Por isso que em todos os lugares estão acontecendo esses fenômenos que nos causam, evidentemente, tanta preocupação, receio e tudo mais. A gente não vai dizer que a gente não tem medo, porque a gente tem um pouquinho de medo, né? Mas esses fatos acontecem, mas quando a gente sabe o porquê, isso nos traz, assim, um entendimento maior e um consolo. E também queremos dizer o seguinte: para que aconteça o progresso em determinados lugares, em especial aos lugares onde há guerras constantes, nesses lugares mais intensamente acontecem esses fenômenos naturais. Por que acontece isso? Por exemplo, lugares onde tem muitas guerras. Tem muitos espíritos que desencarnam durante as guerras e ficam muito tempo, mas muito tempo mesmo, no plano espiritual, sem perceberem que estão desencarnados e continuam com aquele sofrimento intenso, lutando. Quer dizer, eles estão pensando que estão lutando ali, mas eles já estão desencarnados em grande sofrimento. E o plano espiritual tudo faz para despertá-los, e eles às vezes não despertam. Então, quando acontece um desastre natural, é uma das formas de despertar esses espíritos. Aí que eles acabam percebendo, né, o que está acontecendo, e um grande número de espíritos, benfeitores, socorristas, espíritos iluminados, estão socorrendo esses espíritos. Então, a gente vê também que esses fatos acontecem, mas acontecem também para o nosso progresso espiritual, para o progresso de todos, para poder socorrer espíritos que estão há muito tempo nessa situação difícil. E esses povos que estão sempre em guerras, evidentemente, estão mais sujeitos a situações complicadas, a situações difíceis. Haverá desencarnes coletivos? Sim, como já está havendo, né? Quando acontecem esses acidentes, há desencarnes coletivos, mas sempre há equipes de socorro no plano espiritual, grandes fraternidades que vêm ao amparo tanto dos encarnados como dos desencarnados, né? Mas, devido também ao materialismo, né, que impera, muita gente não tem consciência desses fatos e não compreende que tudo isso tem um objetivo bem grande, que é preparar, né, essa nova ordem social, né, o mundo de regeneração, que vai ser realmente muito melhor. E também está acontecendo uma outra coisa muito importante. Nós falamos dos desencarnes coletivos, mas há um grande número de espíritos iluminados, e vamos dizer assim, iluminadíssimos, que alguns já estão reencarnando e muitos outros estão se preparando para reencarnar aqui na Terra, para trazer o desenvolvimento em todas as áreas, né? Então, é um grande número de espíritos que realmente estão preparando
a sua volta, né, aqui ao nosso planeta. Alguns já começaram a reencarnar. Então, nós vamos lembrar de um que muita gente já tem conhecimento, que é o espírito Emmanuel. Esse espírito tão querido de todos nós, né? O próprio Chico nos disse, né, do reencarne. Ele assistiu mesmo o reencarne do Emmanuel. Isso já está fazendo 22 ou 23 anos, por aí. Eu não sei o tempo exato, mas é por aí. Esses espíritos não vêm sozinhos, eles vêm em equipe, porque eles vêm com um trabalho planejado para que eles possam realizar e vêm com outros espíritos que os acompanham para poderem realizar o mesmo trabalho, né? Segundo o Divaldo é um espírito maravilhoso que acho que todos os espíritas conhecem e amam. Então, segundo o Divaldo, vejam só o número, 200 mil espíritos, 200 mil altamente evoluídos retornarão à Terra em 2025. Palavras dele, né? Virão de outros planetas, de planetas mais adiantados do que o nosso. Eles vêm com uma missão, contribuir no nosso progresso, com o nosso progresso em todas as áreas, nas ciências, né? Na medicina, nas artes e em todas as outras áreas aí que a gente puder imaginar. Eles vêm para trabalhar em todas essas áreas justamente para colaborar. Então a gente vê que o mundo de regeneração vai contar com todos esses espíritos e com o trabalho que eles estarão realizando. Então, isso tudo é muito bom. São espíritos elevados, espíritos elevadíssimos, sem débitos morais. Eles não vêm para o resgate, como nós reencarnamos, né? Todos nós reencarnamos para resgatar, mas eles não vêm com essa finalidade. Eles vêm para contribuir com o nosso progresso. Então, a gente vê que é completamente diferente. Muitos missionários do Evangelho também estão reencarnando. Quer dizer, espíritos que vêm com um grande trabalho a ser realizado nessa parte, não é? Também para ajudar a todos. Então, isso é muito importante. Espíritos que trabalharão intensamente nesse sentido, na seara divina. Então, isso é muito bom. Também é o Divaldo que diz, muitas crianças, até muitas já estão chegando, espíritos, né, que estão chegando de dimensões diferentes, são espíritos que já estão entre nós apresentando até um comportamento diferente, num certo sentido, dando um pouquinho de trabalho. O Divaldo até mencionou algumas coisas que eu nem vou comentar aqui para não ter assim um pouquinho de problema, mas o Divaldo mencionou. Então, essas crianças dão um pouquinho de trabalho, por quê? Porque elas são realmente diferentes, né? Elas vêm melhor preparadas. São crianças que têm a pureza nos seus corações? Não. Muitas terão, mas não é assim. Muitas dessas crianças que ele falou são crianças que vêm para o trabalho também, são crianças mais adiantadas, mas muitas delas vêm com provações, né? E os pais que recebam crianças que sintam que são um pouquinho diferentes, tem uma grande tarefa a cumprir, porque todos nós, como pais, temos que fazer o possível para evangelizar os nossos filhos. É tarefa de todo pai. A criança pode ser muito inteligente, mas isso não é o suficiente. É preciso que ela aprenda os bons ensinamentos, né, deixados por Jesus, que aprenda a ter a caridade, que aprenda a ter a bondade sempre, aprenda a perdoar, não é? A ser tolerante, todos os ensinamentos que nos foram deixados por nós. Bom, então, nós estamos falando aí da mudança planetária que já está acontecendo
E ela é para nós também um convite para nós todos mudarmos de atitude. Nós temos tempo e devemos aproveitar a nossa oportunidade, não é? Mudarmos sempre para melhor, aquilo que nós enxergarmos que nós podemos mudar. Então, devemos estar atentos a isso. E temos que aproveitar o nosso tempo, não é? Temos que saber aproveitar o nosso tempo. O que significa que nós temos que aprimorar as nossas escolhas com o objetivo do nosso próprio aproveitamento. Nós temos que escolher aquilo que é prioridade para nós, para o nosso progresso espiritual, para a nossa elevação. Nós temos que saber escolher essas coisas, né? Temos que saber o que é prioritário em nossas vidas e aquilo que é secundário, não é verdade? Temos que saber escolher. Agora, como os espíritos frequentemente nos trazem essas mensagens, isso também significa que nem sempre nós estamos sabendo aproveitar, não é verdade? Então, uma coisa que nós lembramos, muitas vezes, e isso é um fato muito comum nos dias de hoje, as pessoas passam um tempo enorme nas redes sociais. Fazendo alguma coisa importante? Não. Às vezes se envolvendo em fofocas, em tudo que não deve. Não quer dizer que a gente não possa aproveitar as redes sociais, mas devemos saber como vamos aproveitar. Não vamos nos envolver em fofocas, em comentários que a gente não deve, né? Vamos tomar cuidado com tudo isso. Mas não será muito melhor a gente pegar um bom livro que nos traga esclarecimentos, que nos traga orientações, que nos traga coisas que nós precisamos saber, né? Ou então refletir sobre o texto de uma mensagem interessante que chegue até nós. Será que isso não é mais interessante? Ouvir uma bela música também, que às vezes nos comove o coração, que nos faz muito bem. Isso é muito importante. Às vezes conversar com amigos, lógico, levar a nossa vida social, né? Conversar com amigos é sempre bom e às vezes nós temos um amigo que está precisando, às vezes conversar, desabafar alguma coisa, ou simplesmente uma conversa natural mesmo. Tudo isso faz parte, tudo isso é bom, né? Tudo isso é interessante. Então nós temos que saber o que nós vamos fazer. Bom, na verdade, com tudo o que eu disse, eu quis dizer que nós temos que perseverar no bem, né? Sermos bem atentos, aproveitar as nossas oportunidades, apesar das dificuldades que possamos passar em nossa vida, a nossa fé deve estar sempre fortalecida, sempre. Não importa quais sejam as dificuldades, vamos nos manter com fé, não é? Se o Evangelho do Cristo estiver em nossos corações, nós procuraremos sempre ter tolerância, não é? Perdoar, ter os bons sentimentos, ter a caridade. E também poderemos ser um trabalhador, né? Ou uma trabalhadora na seara do bem, não é? Atendendo ao próprio Jesus, naquela parábola que ele fala dos trabalhadores da última hora, não é? Então, todos nós podemos trabalhar no bem, ser úteis na seara divina. Por que não aproveitarmos a oportunidade? Não tenhamos receios de nada, porque às vezes a gente vê uma situação que nos deixa assim um pouquinho assustados, mas não tenhamos receio de nada. O Cristo está, como sempre esteve, no controle de tudo, né? Tomando conta de tudo, sabendo o que acontece. Nós é que temos que nos vigiar, estar atentos, e fazendo sempre o bem que estiver ao nosso alcance, né?
Então é isso que nós precisamos, prosseguir com fé, né? Com fé, com a vontade de fazer o melhor. Então, queridos amigos, que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor nos ilumine em nossa caminhada, para que nós não nos desviemos do caminho reto, que foi o caminho que Ele nos ensinou. Muito obrigada a todos. Deus nos abençoe. Muito obrigada.